Oi, pessoal, eu sou a Ana Paula Eu sou o Rafael Prestes. e esse aqui é o Vozes de Peso, podcast da Prix, a marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. Rafinha, hoje, no nosso episódio, temos um convidado ilustríssimo, muito mais do que especial. Cara, a gente promete e cumpre, né? A gente sempre traz vozes de peso aqui pro programa. E esse cara que tá aqui com a gente, ó, quase 40 anos de Toledo do Brasil. Sabia disso, Ana? Mais do que a minha vida na Toledo Cara. do Brasil. Eu não vou falar que você não vai entregar a minha. E é uma pessoa mais do que um profissional excelente, um amigo maravilhoso. Cara, um guru. Um guru. Guru da Toledo do Conhecido Brasil. por sua sabedoria e sua paciência. Cara, e ele vai compartilhar um pouco dessa trajetória que se confunde um pouco com a evolução, ó, da Toledo do Brasil, evolução desse mercado. Então, seja muito bem-vindo, Genival Patrício de Araújo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Genival. Obrigado a você, obrigado a Rafa, obrigado pelo convite. E a gente está aqui falando um pouco da minha vida profissional na Toledo. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. E não vem se limitar só ao profissional, não, hein? A gente vai misturar muita coisa aqui, porque nossa vida ali, né, se confunde aí o profissional pessoal. A gente contribui tanto, e eu sei que você contribuiu pra caramba, tá? Vamos lá, vamos Mas, ó, contar. Pra soltar um pouco, né, Aninha? Pra soltar, a gente brinca, pra soltar a musculatura, eu quero que você já chegue compartilhando com a galera uma curiosidade que quase ninguém sabe sobre você. Ó, Genival, tem gente que te conhece aí nesses quase 40 anos de empresa aí, duvido que tenha uma curiosidade aí, vamos ver. Tem que ser inédito. Tem que ser inédito. É bastante inédito, né? Acredito que ninguém saiba disso, né? Mas eu tomei conta de uma chácara onde eu plantava hortaliças, né? Fazia insumos, né? Para fazer as plantações de verdura, alface, cenoura, Ai, que legal. couve, né? Então eu aprendi muito nesse período, porque eu era muito jovem, né? Eu tinha praticamente em torno de 8 anos, né? Um pequeno produtor rural. É isso, aí eu fui convidado. Mini Genival do Agro. E eu fui convidado, né, para auxiliar, né, na maneira que eu podia, né, a dona Maria, né, que eu trago ela no coração, que eu aprendi muita coisa com ela. Era uma senhorinha portuguesa, né, que ela cuidava de uma plantação, né, e ela vendia essas hortaliças, né, e eu ganhava uns trocos também lá naquela época, né. Aonde isso? Isso lá na Vila Maria Alta. Aqui em São Paulo Aqui mesmo. em São Paulo mesmo? Isso, ali nos anos 71, 72. Ô, louco. Então, quase virou o Genival do Agro. Isso. Né? Por pouquinho não pisou ali o pezinho baixo pro agro. Eu acho que isso aí está no DNA, porque hoje meu filho é engenheiro agrônomo. Ai, que Olha, legal. legal, É bem isso. Ai, que legal. Mas particularidade que talvez ele, meu filho, nem saiba. Ah, mentira, você não contou essa? Sério? Não, tem muita coisa que... Até ele vai saber em primeira Passou mão. batida? Passou batido. Até a esposa também passou batido. Gente, Olha, eles vão ver em primeira mão. Em primeira mão. Todo mundo vai estar sabendo em primeira mão. A não ser minhas irmãs, né? Que elas sabem. Então já põe aquela música do tanta em primeira mão aqui, ó. Genival quase perdemos o Genival para o agronegócio. Quase que ele virou do agro. E Genival, aproveitando, você contando um pouco mais do seu passado e tudo mais, a gente queria também saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional antes e depois da Toledo. Como que foi todo esse processo de você ter o seu primeiro emprego? Como que foi toda a evolução? Como que você foi parar na Toledo? E como que foi desde então essa sua trajetória? Até conta um pouco pra gente, né? Agora você falou que com 8 aninhos você já estava mexendo lá com terra. Sim, já estava mexendo. Me conta aí como é que foi também essa parte de formação, até ser o cara que chegou na Toledo, essa parte sua de eu não vou dar spoiler de qualidade, então agora você conta. Mas eu quero, ó, desde que você largou ali, ó, fazer a mão uma na linha terra, do tempo todinho ali pra gente. Mas é interessante que eu, desde os 8 anos, eu sempre procurei ganhar uns valores em dinheiro, né? Legal. E eu fiz até saquinho de limão, cara, pra vocês saberem. Sério? Saquinho de limão, fechamento, saquinho de limão, eu fazia, né? Na época, né, também, né? Para ganhar uns troquinhos a mais também. Sim. Eu fui também, de certa forma, né? Um ajudante do meu amigo Filizola, esse cara aí foi presidente do Banco do Brasil. Nossa! E ele tinha uma idade já elevada, né? E eu acompanhava ele, né, nas saídas
que ia na avenida, né? E depois eu virei também, eu saía da escola e pegava o jornal Folha da Tarde e levava para casa dele para ele ler, né? E ganhava uns trocos também. Caramba, né? Mas vamos falar da minha parte profissional quando começou, né? Minha parte profissional começou com 13 anos, né? Eu comecei a trabalhar numa malharia, né? Ao longo do tempo eu virei o auxiliar, né? Do rapaz lá que consertava as máquinas de costura, isso, né? Depois eu comecei a me apaixonar um pouco mais pelo mundo mecânico, né? E eu comecei a estudar tornearia mecânica, né? Aproximadamente com uns 14 anos. Nossa, bem novinho, bem né? cedo, né? Bem cedo. E ao longo do tempo eu fazia cursos, né? Particulares, né? Voltado para ser cadete da Força Aérea. Não. Caramba! É uma frustração que eu levo para a vida, né? Porque eu não virei cadete da Força Aérea, né? Passei na primeira fase, na segunda e fiquei na terceira, né? Mas enfim, continuei estudando. E na época eu fazia também o técnico mecânico. Isso já com 16 anos, né? Fazia o técnico mecânico. E no técnico mecânico eu fui para uma empresa chamada Francisco Blanes. Aliás, Bruno Peter, que era uma ferramentaria, né, antes dela. Trabalhei nessa ferramentaria durante 4 anos e meio. Aprendi muita coisa com os italianos lá. Né? E nessa época, né, eu tinha um apelido, né, que eu contei para vocês, né? Conta pra galera. Né? É Guido. Guido? Guido. Eles me chamavam de Guido por ser pequeno, né, e franzino, né? É bem isso, né? Depois eu saí de lá e me formei como técnico mecânico, né? Eu fui para uma empresa chamada Francisco Blanes, né? Isso já mais ou menos com quase 19 anos por ali. Tá? Esse já foi como técnico mecânico mesmo? Isso, fui como técnico, né? Legal. E nesse período eu era meio descontente, né? Com a minha vida profissional. Fiz muito teste por aí. E um dos testes que eu fiz foi na lâmpada Sandoquim, né? Lá em Bom Sucesso. Né? E lá tinha um albergue. Eita. Aí o cara falou para ele, olha, Genival, você fez os testes, passou tudo, mas você tem que ficar no albergue aqui, né? Você mora longe, não sei o quê. Eu falei, olha, amigo, tô fora. Aí eu fui para a empresa Francisco Blanes lá, nesse período, né? Fiz os testes, passei também, né? Aí o presidente da empresa, que era Sou Alvo, né? Lidava diretamente com ele, né? E eu comecei a desenvolver um trabalho lá, porque ele queria um técnico onde essa pessoa conhecesse a empresa dele como um todo, né? E ele me colocou na produção para aprender, né? Ali com a galera mais antiga, né? Aprender todos os trâmites ali do processo, né? Não demorou muito, eu estava descontente, cara. Oi, gente. Fui lá pedir a conta com mais ou menos 6 meses de empresa. Aí o cara falou, pô, Genival, eu gostei muito de você, não sei o que lá. Fica mais um tempinho na minha empresa aqui. Eu vou te oferecer um novo cargo, né? E aí ele falou assim, vou te oferecer um cargo de encarregado do setor de fazer rosca lá nas peças. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Isso já com 20 anos, né? Eu fui lá e peguei o cargo, modifiquei todo o setor. Nossa Senhora. Um menino de 20 anos com uma trajetória profissional imensa, chegou inovando. Isso, eu era da pá virada, né? Bem isso, né, que a minha mãe falava. Né? Você é um cara que nunca está contente com nada. Eu falei, realmente não, mãe. Eu quero mudar, né? E lá eu fui encarregado durante esse período, né? Fiz um trabalho muito legal, onde o processo todo acabou se mudando, né? E acabou tendo um ganho, né? Só que eu tinha um entendimento que a galera não manjava nada de medidas, né? E muito menos de desenho. Foi quando eu tive a ideia, né? De fazer uma escola ali dentro. Aí convidei algumas pessoas, né? Que tivesse afim. E na hora do almoço eu estava ensinando elas lá desenho, paquímetro e micrômetro, né? Caramba. E nesse período, né? Quem aparece lá? O diretor da empresa. Eita. Com o braço cruzado, só olhando para mim, né? Eu fui com aqueles raios, né? O que esse moleque tá fazendo na minha empresa? O jovem tá fazendo na minha empresa. E ele falou,
Seu Genival, interrompendo aí, mas na hora que você finalizar, você passa na minha sala. Ah, nossa, aí que deu medo mesmo. Aí eu falei, deu um gelo, né? Eu falei, o que esse cara quer falar comigo hoje? Né? Aí eu entrei na sala dele, ó, a partir de hoje, né? Você vai ter 3 vezes na semana, né? Para dar o curso no período de trabalho da galera. E vamos aumentar esse grupo, porque eu tenho uma ideia aqui, né? De implantação do sistema ISO na minha empresa. E o sistema ISO pede um comprometimento da galera e o conhecimento daquilo que está sendo feito. E foi isso que aconteceu. Nessa época, a ISO ainda era uma coisa nova no Brasil. Isso nos anos 84, bem nova. E eu entrei numa sala com uma consultoria da GM e fiquei praticamente quase um mês ali, só absorvendo, né, que era o sistema. Já tinham aplicado, já. Isso. Aí, eu não feliz da vida, passou um período, eu fui lá pedir a conta de novo. Aí o cara falou assim, Genival, não faça isso, né? Pô, eu não tô legal, não tô contente com isso ainda, porque mandar em pessoa é o ó, né, cara? Aí eu peguei e falei, Genival, eu vou te oferecer um novo cargo, né? Você vai ser o técnico da área da qualidade, onde eu vou estar implantando juntamente com meu filho lá, né? Que era o sistema ISO. Legal, hein? Né? Aí a gente começou a desenvolver todo esse trabalho, fui para lá, né? Comecei então a desenvolver esse trabalho juntamente com uma outra pessoa que no futuro ele foi meu padrinho de casamento, que é o Roberto Carabetti, né? Que trabalhou também na Toledo. Isso lá na frente eu vou estar falando isso para vocês também, que é uma junção de histórias, né? E nesse período, né, eu desenvolvi toda a parte de sistema ISO lá dentro, né? E juntamente com o seu Álvaro, né, que era um senhor de visão assim longínquo, né, que conseguia ver as coisas bem longe, né? E era um cara que tinha mais ou menos uns 70 anos, cara. Mas era muito gostoso o trabalho com ele, que ele tinha muito vigor de fazer as coisas, né? Aí passou um período novamente, eu lá de novo. Não tô feliz, cara. Né? Sou Álvaro, vim pedir a conta novamente, porque desenvolvi um trabalho aí, mas não é bem isso que eu quero, né? Aí juntou ele e o filho dele, né, numa sala, né, bem enorme, com uma mesa enorme, quadro com todos os presidentes da empresa, né? E veio o cara também do RH tentando me convencer em ficar lá. E ele pegou e falou assim, Genival, já que não tem acerto contigo, né, eu não vou te mandar embora. Faça uma carta, né, e entrega para o meu supervisor do RH e para mim está tudo feito. E foi isso que aconteceu. Eu saí da empresa, né, e quando eu fui para Toledo do Brasil, né, com praticamente 21 anos de idade aproximadamente, para quase 22, né. E lá eu trabalhei na matéria-prima de início, né? E aí meu chefe, que era o Antônio Bassi, né? Ele falou, Genival, você tem perfil para trabalhar comigo lá dentro da produção. Eu não quero você aqui. Fica um período aqui, né? Desenvolver um trabalho, né? E eu quero que você desenvolva um trabalho aqui na matéria-prima, depois eu vou levar você lá para dentro, que é a área Fabril, né? De processo de produção. Área de matéria-prima, o que seria? A matéria-prima, onde entregava todos os materiais, né? Que na época Toledo, né? A fabricação das balanças tinha muita peça com material fundido, né? Sim. E chapas, laminados, trefilados, né? Ferro, bronze, latão, né? Então, passava muita coisa ali por ali, né? Certo. E eu fiz essa parte, chapas também, né? E depois o Antônio Bassi me mandou para a produção, né? E eu comecei a desenvolver um trabalho com ele lá. Só que eu, conhecedor do sistema ISO, né? Comecei a fazer o quê? Comecei a fazer relatórios, né? Relatórios, né? Com todo o processo existente, né? Que eu percebia que as pessoas ali, toda vez que fazia uma peça, fazia cálculo da mesma peça, era sempre a mesma peça. Nossa. Então eu comecei a desenvolver o quê? Um relatório, né, de aprovação daquela peça, né, que era a peça tudo em ferro fundido, então tinha que fazer traçagem, né, dar um parecer de quantos milímetros ia ser tirado na peça, né,
pro operador da máquina não matar a peça, né? E nem matar as furações também existentes, nem a usinagem, né? Foi ali que eu comecei a desenvolver todo um trabalho, né, na área da qualidade, né? E peguei todo o processo, né, de produção da Toledo, né? Eu comecei nas furadeiras, depois passei por torno, porque era tudo individual, né? Os setores, né? Chaparias. Fiquei um bom tempo em chaparia também, onde aprendi muita coisa com um chefe lá chamado João Condessa, né? Eram pessoas, assim, da velha guarda, né? Que eu aprendi muita coisa com eles. Muita coisa. Que fez com que eu seja o profissional que eu sou hoje, né? Muitas pessoas passaram por mim, né? Eu sou um pouquinho de cada um que passou por mim. Uma esponjinha. Isso, fui absorvendo. Só conhecimentos, né? E estudando também ao longo do tempo. Com certeza. Também, né? Fui aprimorando a minha vida profissional, né? E lá na frente, né? Surgiu o quê? Surgiu o Emerson, né? Que era gerente da manufatura, né? E quando a gente começou a desenvolver o quê? Célula de carga na Toledo. Então você estava nesse momento que foi para a empresa, acho que foi um diferencial, tipo, absurdo, né, na produção, né? Isso foi um diferencial bastante grande, né? O Emerson me trazia os microfilmes, né? Eu colocava no projetor e fazia uma analogia entre a peça, né? E os microfilmes, fazia um croquis novo, entregava para ele e ele mandava fabricar fora da empresa. Né? Foi aí que começou a surgir os primeiros corpos de célula de carga, né? Isso já nos anos 88, 89, né? E passou um período, né? Porque vocês já tinham todo um projeto. Em vez de mandar fazer, vamos tentar fazer aqui. Isso, vamos tentar fazer aqui, né? Naquele momento, né? Foi um suprassumo da Toledo em termos na fabricação de processo, de peças, né? Vamos colocar foi assim. Um momento ali da história da Toledo muito importante, né? Sem quando dúvida. Começou foi um divisor de águas, né? Porque você vê uma peça saindo do projetor de perfil, né? De projetor, né? De perfil, depois vê todo um setor hoje existente, onde abrange mais de 80 pessoas ali, pô, é muito gratificante, cara. Porque você pensar que você fez parte daquilo, né? Daquela construção toda. Toda. Foi muito legal, cara. E depois, logo em seguida, né? A Toledo comprou um CNC e começou a fazer os primeiros corpos de célula de carga, onde eu trabalhei com o Rony, que era da engenharia industrial, né? Que era um cara que tinha um conhecimento muito grande, aprendi muita coisa com ele. E com Gilmar, né? Nosso falecido Gilmar, que foi o pai, na minha opinião, ele é o pai da célula de carga na Toledo do Brasil, né? Onde eu aprendi muita coisa com ele também. E foi um excelente professor também. Ele e o Rony, né? E a gente começou a desenvolver toda uma sistemática, né, de tecnologia na parte de fabricação de células na Toledo do Brasil. Caramba, foi muita gente. E essa época, a Toledo do Brasil eram em 2 plantas, né? Isso. Essa primeira parte da construção da célula foi em qual planta? Na planta lá da unidade Ipiranga. De Ipiranga, né? Ipiranga. A gente tinha uma planta em Ipiranga e em Santo Amaro. Santo Amaro era uma mecânica mais pesada, né? Sim. A gente fabricava a peça para eles lá. Entendi. Já o CNC veio quando a gente estava em São Bernardo, já? Não, estava no Ipiranga. No Ipiranga. O primeiro CNC foi no Ipiranga, né? Foi lá já. Foi. E hoje, se você for lá, onde era a fábrica da unidade Ipiranga, é o Atacadão, é o mercado. Sim. E eu entrei lá, cara, uma vez, né? E fui até onde o departamento da qualidade estava. É um departamento de frios, que vende frios. É muito legal isso, você entrar num local onde era uma fábrica de balança, depois virou um atacadão, cara. Chegou pra esposa, tá vendo aquela mussarela ali? Sentava ali, né? É bem ali mesmo, cara. Uma coisa muito bonita, que é a parte que você falou, que você absorveu um pouquinho de cada pessoa que foi passando ao longo da sua vida. Sim. E você citou alguns nomes que fizeram parte da sua história dentro e fora da Toledo. Sim. Vendo por essa parte de saber que tantas pessoas contribuíram para você ser o Genival que você é hoje,
Tem alguma pessoa em específico que você lembra com muito carinho de lá de dentro da Toledo do Brasil? Olha, não é clichê não, mas eu lembro de uma pessoa assim que eu me espelhava, né? Pela ética, né? Pela postura, né? Sim. Pela, de certa maneira, até pela bondade, né? E pela forma de falar. Eu sou Ricardo Regler. Muitas Conta pessoas pro pessoal aí quem têm era o história. seu Ricardo Eu Regler. tenho muita saudade dele também, porque foi uma pessoa assim que quando passava ali no setor, ele falava bom dia, né? E o senhor Ricardo Regler, né? Ao longo da minha vida aí dentro da Toledo, eu participei de muitas comissões de fábrica, muito grupo de trabalho, e a gente acabou se conhecendo um pouquinho melhor, né? Uhum. E teve um momento também que eu falei até para vocês, né, na reunião anterior, né, que a Toledo estava em greve por um período de quase 3 dias, né? Eu já não fazia parte dessa comissão, né? Mas ele me viu lá fora na calçada, na frente da Toledo, isso no Ipiranga, né? Uhum. E ele falou, Genival, o que está acontecendo com a minha empresa, né? Eu falei, olha, sou Ricardo, né? Tem grupos de pessoas que querem uma situação, né? E a Toledo quer uma outra. Então, vamos fazer o seguinte, né? Já que o senhor está me pedindo que eu também reúne essa comissão existente hoje, né? E leve para dentro para dialogar, vamos fazer isso, né? Porque através do diálogo, né, senhor Ricardo, a gente vai conseguir algo melhor, né? Se a gente levar para os extremos que o senhor está querendo fazer, levar para a justiça, isso aí vai levar mais tempo e eles vão ficar parados. Então vamos fazer o seguinte, né? E naquela época as greves eram ferrenhas, eram fortes, né? Isso em que ano, mais ou menos? Isso nos anos 90, por aí. Entendi. 90. E ele falou, então faça isso, Genival. Traz o grupo aqui, né? E vamos conversar, né? E foi isso que foi feito aquele dia, né? E levou o grupo, né? Chamei as pessoas, né? Que estava meio em lista, assim, de entrar ou não entrar para acertar o que eles queriam também, que era, né? Aí entrou o grupo, né? E logo seguido o senhor Ricardo me chama, né? Também, né? Porque eu não fiz parte dessa reunião. Só reuni a galera. Você fez meio campo ali. Eu entrei, né? Eles acertaram tudo, né? E foi na hora que o senhor Ricardo estava na ponta da mesa, né? E ele fez uma reverência para mim. Nossa. Né? Um senhor de praticamente quase 80 anos, né? E fazer uma reverência, né? Pelo que ele me conheceu, né? Sim. Lá atrás, né? E por algum dado momento eu acabei ajudando, né? A empresa no todo, né? Ele fez a reverência e ele falou, né? Eu fiquei até meio sem jeito na hora, né? Um jovem de 22 anos, né? Sim. Praticamente, né? E ele fazia uma reverência para mim e agradecendo, né? Que ele pegou e falou, olha, através do diálogo a gente vai muito mais longe. E se abaixou e curvou-se. Ai, que bonito. Cara, marcou, né? Sim. Marcou, para mim marcou, né? Marcou a postura de pessoa que eu conheço, né? Que eu conheci, né? E percebi que era realmente tudo isso que eu imaginava dele. O senhor Ricardo, até aproveitando para falar pro pessoal, né? Para quem não conhece, né? Foi o nosso presidente da Toledo do Brasil. Antes mesmo do Paulo Regler. Antes mesmo do Paulo Regler, seu filho. E muito da empresa, dos valores da empresa. Tem base Nos valores pessoais do seu Ricardo. Isso é um negócio bem legal. As nossas relações seguem muito os conceitos que ele acreditava. Até mesmo no dia a dia, né, Sim. das questões de na Toledo, a gente tem muito esse negócio de passar um pelo outro, dar um bom dia, Sim. as relações amigáveis que a gente tem entre um e outro, o respeito, o diálogo. Pode parecer até meio estranho a gente falar isso, né, mas em épocas de empresas grandes, multinacionais, a Toledo é líder do mercado. Não é uma empresa tão gigante e ela consegue ter esses valores humanos muito presentes nos seus negócios e nas suas relações, né? Eu falo mais ainda, Rafa. Eu acho que a Toledo desculpe a expressão, né? Mas
tão abençoada, né? Em todos os sentidos, né? Que a gente passou por um período de pandemia, né? Onde as empresas estavam se quebrando, né? E também teve um momento, em 89, que teve uma crise do petróleo, né? Teve a troca de governo do Fernando Collor, onde que a Toledo foi pegar dinheiro emprestado lá fora para pagar os funcionários, né? Nossa. E isso ocorreu porque o governo Collor pegou o dinheiro de todo mundo. Foi um momento também crucial aí para Toledo, né? E onde muita empresa quebraram, para quem não conhece a história, teve pessoas que faleceram, teve pessoas que morreram em função disso. Sim. Né? Isso é a história que eu deixo para os mais jovens aí que não conheceram o governo Collor de Mello, né? Mas vamos falar do Sr. Ricardo Regler, né? Aí passou nesse momento que ele foi pegar dinheiro para pagar os funcionários, ele pagou com juro e correção os 15 dias que ficaram para trás. Qual empresário que faz isso, meu amigo? Que tem a ética de fazer isso. A preocupação também da empatia do colaborador. Porque ali todo mundo é família, porque atrás de um funcionário tem famílias, né? Sim. É bem isso, né? E o elo de ligação com o Sr. Ricardo acabou se um pouquinho fechando ali, cada vez mais, né? E sempre quando ele passava no meu setor, ele fazia questão de ir lá e falar bom dia. Bom dia, Sr. Genival. Batia nas minhas costas e ia embora. E teve um momento que ele passou, Genival, falou para mim, tô com essa bolsa aqui, eles usavam uma bolsa marrom grande, né? Ele falou, olha, eu comprei uma outra bolsa, você não quer essa para você? Eu falei, lógico que eu quero, Sr. Ricardo. Né? Vou levar ela com o maior carinho lá, tem umas coisas em casa que eu vou colocar ela, né? O Sr. Ricardo era bem isso, cara. E quando a gente fazia hora extra lá à noite, né? E por volta de 6h30 ele passava para ir embora, ele dava um tchau também, né? Passava indo na qualidade, eu estava por ali, ele dava um tchau. E teve um momento também que eu lembro, né? Que ele falou, olha, gente, bom, tô com uma caixa de bombom aqui, ó. Você distribui pra galerinha que tá próxima de você aqui. E foi isso que a gente fez, né? Era bem isso, né? E passou alguns anos, né? E durante um período, né, que ele não estava muito legal, o Sr. Ricardo, né? Passou na minha sala, né? De manhã. Bateu nas minhas costas, sempre ele fazia isso, né? Dava um bom dia. E ele agradeceu a minha pessoa por tudo que eu tinha feito pela empresa dele. Eu achei muito estranho isso, cara. A gente vê essas coisas... Hoje, com o passar do tempo, a gente vê essas coisas na vida, parece que independente da crença de cada um, existem sinais, né? E sinais mesmo. Ele deu um tchau para mim e passou 3 dias, eu fiquei sabendo que ele faleceu. Nossa. Para mim foi uma tristeza danada para mim, né? Porque eu, de certa forma, considerava ele muito, né? Fazia parte do meu dia a dia ali, né? E agora eu faço uma pergunta, a gente fala, eu meio que afirmei, mas queria saber de você. Esses valores deles, você acredita ainda que existem na Toledo do Brasil? Sim. Forte. A gente está conseguindo alimentar a empresa ainda disso, manter. Sim. Eu falei, até peço desculpas, eu afirmei. Eu enxergo isso de... a gente teve um programa com a Luzinete, ó. Beijo, Luzinete. Também falou muito bem, contou muitas histórias do seu Ricardo. E aí, eu vejo isso. Eu vejo, tipo, uma conexão entre essas características humanas no jeito da empresa fazer negócios. Sim. É difícil, né? Mas eu queria saber de você. Eu estou enxergando errado? Tá certo? Tá certo, sim. Tá certo. É a forma também como enxergo. Quando você tem uma linha reta nas coisas, fica muito mais fácil os entendimentos, né? O respeito entre empresa e funcionário, né? Então o ganho é muito grande, né? Muito grande mesmo. Não é à toa que a Toledo hoje é a Toledo do Brasil. Sim. E falo assim, Toledo do Brasil porque ela é a primeira, cara. Né? No sistema de pesagem. Né? Frutos, né, de cada um que passou ali, que acreditou, né, na ética da empresa. Perfeito.
E agora eu vou voltando a falar da empresa. Vamos falar de evolução ainda disso daí. Porque o seu Ricardo, você pegou ele ali no Ipiranga. Sim. E depois teve um marco legal que foi a unificação das plantas. Isso. Também a gente contou um pouco da história da empresa, mas a empresa tinha uma planta no Ipiranga, uma planta em Santo Amaro. Isso. E foi uma forma estratégica de unificar essas plantas e a gente veio para São Bernardo do Campo, numa estrutura que já estava meio que quase esperando por nós. Isso. Né? Então, como foi isso daí? Olha, era um momento aguardado por todo mundo, porque a Toledo estava crescendo, cara. A unidade Ipiranga tinha pouco espaço. Já estava ficando pequena demais para Toledo. Estava ficando. Tanto é que a gente, quando passava pela matéria-prima, a gente tinha que passar de ladinho. Um gordinho não passava ali entre os pallets, entendeu? Não tinha muito espaço. Existia também o problema de custo, né? Sim. Fabricação em Jurubatuba, né? Fabricação Toledo, então a logística ali, né? Tinha muito custo, né? Por parte da empresa. Então o grande desejo mesmo do seu Ricardo era unificar, né? A planta de Jurubatuba com a planta do Ipiranga, né? E justamente nesse momento eu era presidente da CIPA. Você? Era. Rapaz. Eu era que delícia. Que delícia. Um momento maravilhoso. Foi um momento de transição, né? Que a gente tinha que se preocupar de ninguém se machucar. Sim. Né? E hora ou outra, eu ia lá para a planta de São Bernardo e Ipiranga. Uhum. E foi um momento de transição que a Toledo não parou. A mudança foi acontecendo ao longo... E a máquina rodando. A máquina rodando e se produzindo e se vendendo balanço, né? Foi um momento bastante crucial, assim, né? Onde teve que ter o esforço de todo mundo, né? Cara, um baita num planejamento, ainda seguindo a ISO. Isso. E ainda presidente da CIPA. Ninguém se machucando. Ninguém se machucando, né? Teve alguns momentos que você teve que ser um pouco mais enérgico para não causar um acidente maior, entendeu? Foi bem isso. Mas no final, né? Saiu tudo beleza, né? E hoje nós temos uma planta maravilhosa aí, que é a planta de que também não para de crescer, né? Sim. Não para de se modernizar. Isso, tá faltando espaço já lá. Não fala isso. Tá crescendo cada muito. vez crescendo mais a planta da matriz em São Bernardo do Campo. A gente vê, né, que a Toledo do Brasil, eles têm muito esse investimento na parte de continuar evoluindo e continuar crescendo a empresa e trazendo também novas tecnologias. E dentro dessas novas tecnologias eu tive um projeto, né? Agora sim. Agora eu quero saber um pouquinho mais sobre. Esse projeto aí demorou praticamente 18 anos para sair do papel, né? Mas a gente conseguiu, né? Como dizia o Gilmar, que era o pai da célula de carga, Genival, você não vai desistir nunca dessa ideia? Eu falei, não, enquanto eu estiver na Toledo, né? E tiver forças aqui, eu estou falando e estou tentando buscar isso, né? Uma performance melhor, né? Na parte de meteorologia na Toledo, né? O que é isso? Foi a compra do tridimensional, né? Na Toledo, né? E chegou praticamente em 2022, no final de 2022, né? Uhum. Na Toledo do Brasil, né? E chegou o primeiro tridimensional da Toledo, né? Genival, como uma pessoa leiga que sou, o que é um tridimensional e o que ele faz? Um tridimensional, né, é uma máquina que busca uma medição muito mais precisa, né, 19 décimos de milésimo. Nossa. Praticamente é pegar seu fio de cabelo, né, e cortar em 100 vezes. Um sentido figurativo, né? A precisão é essa, né? Nossa. Então, como a Toledo estava indo para um caminho de fabricação de célula de carga, onde buscasse uma tecnologia um pouco mais avançada também, a gente precisava buscar também uma medição um pouco mais avançada, né? E foi meu projeto, né? Desde quando a gente começou a fabricar célula de carga na Toledo, né? De buscar uma tecnologia um pouco mais avançada para medir as células de carga. Porque hoje a célula de carga, não só a célula de carga, mas outro tipo de peça que tem uma precisão maior, né? Exige, né? Uma máquina que busque as medidas mais corretas possível. A medida mais correta possível vai dar menos ajuste
na célula de carga, menos custo, menos trabalho para todo mundo. Sim. E como que essa máquina funciona, assim, só por curiosidade Essa mesmo? máquina, ela funciona através de um programa que você faz inicialmente, né? Através de apalpamento, né? Nas medidas que você quer. Feito o programa, depois você solta a máquina, ela tem repetibilidade em séries, né? Da mesma peça a ser medida. Nossa. Então, se eu perdia... Hoje, vamos falar de célula Prix, né? Se eu perdia praticamente 4 horas para medir um corpo inteirinho, né? Hoje nós medimos em 7 minutos. Nossa. 7 minutos e 18 centésimos. Não, é absurdo. É absurdo. Ó, eu tive a experiência de ver a máquina. A gente fez uma matéria, né? Sim. Até vou permitir, vou deixar o link aqui depois do episódio nos comentários da Tolendo, que é a nossa revista interna, onde o Genival, junto com toda a equipe lá, apresenta um pouco da história da máquina, né? Sim. Essa matéria saiu até na Alemanha, né, Genival? Sim, sim. Foi pro diretor lá da Alemanha lá, que quando eu apareci lá, né? Isso em 2015, né? Que houve foi o seguinte, vamos falar um pouco da história. Isso que eu ia falar, você falou, foi 18 anos 18, na luta ali, não, eu acredito. Eu acredito. Desistir nunca, render-se jamais. Foi bem isso mesmo. Aí, um dado momento, né, eu tinha recebido o convite das AIS, né, para conhecer, né, a sede lá na Alemanha, né, que eu tinha um amigo que trabalhava lá, né, e isso hora outra, mesmo? em 2015. 2015. Tá. A hora outra ele aparecia na Toledo lá, que era o Carlos das AIS. Ô, Genival, e aí, como é que tá o nosso projeto? Eu falei, por enquanto o pessoal tá analisando, não saiu do papel ainda, né. Aí falou, é o seguinte, Genival, vou fazer um convite para você conhecer a nossa planta lá na Alemanha. Eu falei, porra. Nossa, que legal. Que legal, cara. E aí, mas como é que vai fazer, né, cara? Eu praticamente não tenho custo para ir para a Alemanha, né? Não, fique tranquilo que a sede, as AIS pagam para você lá. O hotel, comida, pode ficar tranquilo. Você vai precisar só verificar aí Catoleza aí, arranjar fundos, né? Se caso você queira ir para lá, lógico, né? E para estar indo para a Alemanha conhecer todo o processo, né? Da fabricação do tridimensional, né? E na época eu tinha feito alguns estudos, né? Eu fiz com a Mitutoyo, na compra da máquina, fiz com a Hexagon, fiz com as AIS, né? Com a tridimensional. Né? Fiz um dossiê e apresentei para a empresa ao longo do tempo e fui renovando. Atualizando esse dossiê. Atualizando esse dossiê ao longo do processo, né? Até 2022. Né? Foi bem isso. Em 2015, né, como eu falei, eu recebi o convite, né, para ir para a Alemanha, né, mas só que eu não tinha fundos, né? Não tinha. Aí, um dado momento, eu estava descendo o elevador, juntamente com o Dimas. Boa. Ele chegou, que era o diretor-presidente da Toledo. Né? Ele bateu nas minhas costas e falou, Genival, e aí, tudo bem com o senhor? Eu peguei e virei e falei, olha, comigo tudo bem, mas tá faltando algo. Mas o que tá faltando, senhor Genival, né? Falei, recebi um convite para ir para a Alemanha, né? Para conhecer o tridimensional lá, né? Um pouco mais a fundo, né? Para dar um respaldo se é ou não é a máquina apropriada para a gente comprar para fazer as nossas medições aqui na Toledo, né? Falei, sério, Genival? Falei, sério. E aí? Recebeu o convite de quem? Né? Falei, do pessoal lá das AIS, né? Tá. Você tem um folder que eles mandaram para você, né? O e-mail, algo, né? Falei, tenho, senhor Dimas, vou te mandar. Falei, manda para mim, que eu vou dar uma analisada. Aí, por volta de 1h30 da tarde, eu falei, pô, acho que não vai virar mais uma vez. Né? O pessoal não tá nem aí que eu tô falando, né? Já tava um pouquinho desacreditado, já. Eu falei, naquele dia eu tava meio assim mesmo, né? Meu Deus. Aí eu falei, poxa, não vai virar nada isso aí. Isso aí vai ser mais um jogo de história. Aí, por volta de 1h30 da tarde, quem liga para mim? O Vesaro. Né? Que hoje é meu supervisor. Sim. O Vesaro também foi meu estagiário. Foi o primeiro estagiário. Quero frisar aqui, né? Tem até história para contar, mas depois aí continua dessa aí que tá interessante. Daí ele
Falou, Genival, você tem passaporte? Meu amigo, eu não tenho passaporte, nunca saí fora do país, cara. Muito menos do estado. O mais longe que eu fui foi por litoral, cara. Ele falou, não, quando eu chegar, né, eu vou te ajudar a você fazer o passaporte. Mas passaporte para quê, Vesário? Né? Recebi o convite, né, que para você também, né? Eu e você, nós vamos para a Alemanha lá. Olha, né? Só. Eu falei, não acredito. Mas você quem comentou com você isso? Foi o Pedro da Rosa, que era meu gerente na época, né? O nosso Pedro da Rosa pediu para falar para você que vai os dois lá, verificar a máquina lá, vocês vão trazer informação, né, e vamos tentar viabilizar a compra dessa máquina. Eu falei, não acredito. Nossa, olha só. Eu fiquei flutuando, né, cara? Falei, é agora, né? Agora vai. Agora vai, né? Aí fomos para a Alemanha lá, né? Conhecemos toda a sede das AIS, todo o projeto deles lá. Ficamos lá aproximadamente 12 dias, né? Participamos de várias palestras lá dentro, até de óptica. Que eles queriam realmente mostrar a qualidade que eles têm para Toledo do Brasil. Isso, foi isso mesmo, né? Eles queriam mostrar que o equipamento era bom. Sim. E realmente é bom. Né? E logo em seguida a gente voltou para o Brasil, né? Com aquele projeto em mente, com um vigor mais ainda, né? Mas só que nós entramos em um processo de recessão naquele período. E a Toledo deixou de lado o projeto, né? Deu uma segurada. Deu uma segurada. Em 2022 ela acabou comprando. Olha só. Né? Nesse período você acreditou que não vai virar? Não, acreditei. Acreditava? Até o fim? Acreditava porque... Genival. Não, é verdade, porque a hora ou outra, né? Eu era consultado pelo Minarro, que é o gerente da manufatura. Sempre ia perguntando. E aí, Genival, como é que tá o projeto lá do tridimensional? E o Minarro, né, deu um suporte bastante grande para a compra dessa máquina, né? Ele e o Freire, né? Né? Foram pessoas assim que foram chaves, né? Para trazer essa máquina para Toledo do Brasil. Pô, na hora que chegou essa máquina, eu fiquei felizão da vida, né? Aí eu recebi uma ligação do Minarro, né? O Minarro falou, Genival, vai lá e abre o container lá. Ah, meu Deus. Foi mesmo? Foi isso foi mesmo. Tipo abrir a porta da esperança, isso, assim. O Visaro tirou foto lá, né? Falei, pô, que legal, cara, né? Foi bem isso que aconteceu no dia, né? Caramba, que construção. Foi show. E assim, quando que você teve o primeiro contato com a ideia de uma máquina tridimensional? Porque, tipo, você já tinha cotado com outras empresas que você citou, mas, tipo, 18 anos atrás, de onde que você viu isso daí? Na verdade, foi em feiras, né? Feira? Feiras que eu participava, né? Principalmente a FEMAP, né? E tinha muita coisa de tecnologia. FEMAP? Aqui em São Paulo? Em São Paulo. E tinha muita coisa de tecnologia novas, né? Eu via que os outros departamentos estavam deslanchando na parte de tecnologia e que a qualidade estava ficando um pouquinho para trás. Então, eu acho que deveria se ir em conjunto, né? Sim. Os dois juntos, né? E um dado momento parou, né? Isso, né? E eu sempre buscando informação, novas máquinas. Inclusive, eu tenho até o rugosímetro também, que a gente acabou trazendo para Toledo do Brasil, que também foi um... O que é? Rugosímetro. Rugosímetro? O rugosímetro, né, é um equipamento totalmente digital, né? Que é para medir a rugosidade da célula de carga também. Nossa, Jura? Tem isso também? Caramba. Era um projeto antigo também que eu tinha, justamente com o Anderson, né? Então, foi uma inovação de tecnologias. O rugosímetro foi um deles. E logo em seguida foi a máquina tridimensional. Né? Que legal, mano. Que ajudou todo numa construção, né, de novas tecnologias, né, para a busca da colagem do gauge ali. Porque para colar o gauge precisa ter uma rugosidade perfeita. Certo. Senão ela não adere. Entendi. Né? E esse instrumento a gente não tinha parâmetro. A gente fabricava as peças, mas não tinha parâmetro nenhum. A não ser que a gente mandasse para uma outra empresa medir essa rugosidade. Nossa, ó, eu vou até aproveitar e emendar uma aqui. Tá. O Genival, a gente percebe, né? Você tá sempre, a gente marcou no texto, um eterno incomodado. Então, isso que eu ia falar, que numa conversa que a gente teve, ele mesmo falou que ele é um eterno incomodado. Eu falei, já vou emendar, porque assim,
nas outras empresas, você contou um pouco da sua história, Sim, chegou sim. uma hora que você falou, cara, aqui não é pra mim, eu quero mais. O que deu a entender pra nós é isso, tipo, Sim. você deixou um legado, você arrumou o terreninho ali, Sim, sim. o pessoal já vai poder colher aqui, ó, Isso. fazendo uma Já alusão pode do continuar agro a Genival. plantaçãozinha, a terra já tá ali adubadinha. Aí você ia e falava, vou pra outro lugar, eu quero mais. É isso Dentro aí. da Francisco Blani, você conseguiu vários Fiz- segmentos, né? Fiz até uma escolinha lá, É, né? Sim. E aí você veio pra Toledo do Brasil. Sim. A Toledo do Brasil, você mudou, começou nessa parte de matéria-prima, foi pra Matéria-prima, qualidade, e depois, e aí, Eu- o que foi te fazendo... Você não chegou nesse ponto, tipo, não é aqui. Sempre teve algo. Por quê? Porque Você vislumbrava o crescimento? Sim. Você era estimulado? Conta pra nós. eu era estimulado pelas pessoas existentes dentro da empresa, né? Uhum. Que eu via um potencial enorme de crescimento ali também, tanto por parte da empresa como das pessoas que trabalhavam comigo, né? E a gente acabava se desenvolvendo, né? E era uma busca de conhecimento, né? De insatisfação por algo, sempre com o intuito de cada vez melhorar mais o seu meio ali e atingir um objetivo maior em pouco tempo. Uhum. Essa sempre foi a minha intenção também, né? E buscar uma performance melhor, né? Do sistema da qualidade, né? E nos anos 92, 93, veio o nosso gerente, Rubens Sentomo, que ele é o pai da ISO na Toledo, para quem não sabe, né? Eu não sabia. Aí, ó. Também não. Começou com ele, né? Rubens Sentomo, a Rosa também, né? Rosa Yoguchi, né? Que trabalha conosco até hoje, né? Luchi, né? Acho que é Luchi. Luke. Luke. Agora eu não Luke, sei. Luke. Rosa, depois Rosa, você... corrige a Luke. gente, por favor. Eu falo depois. Luke. É Luke. Luke. É. Então a gente trabalhava todo junto ali, né? Começou a sair o sistema ISO naquele momento, né? E ao longo desse período do sistema ISO, né? Começou a se criar vários grupos internamente dentro da Toledo para a gente atingir o objetivo. Porque o sistema ISO quer o quê? Comprometimento de todo mundo. Somente na fase inicial da coisa, né? Né? Que é muito trabalho. Sim. Não, imagino. Precisa engajar bastante gente, Isso. fazer todo mundo ficar comprometido, para depois o Isso. negócio meio que... Isso. Andar Rodar. sozinho. Rodar É. sozinho. E foi isso que a gente fez, né? Ao longo de alguns anos, né? Eu fui um difusor do sistema ISO também. Tinha dia lá que eu ficava até 9h30 da noite na Toledo. Nossa. Era bem isso, né? Era muito trabalho, Imagino. muito comprometimento de muita gente, né? E a gente atingiu nossos objetivos quando a gente pegou o primeiro certificado do sistema ISO. Olha só. Foi um trabalho grandioso de todo mundo naquele período, Uma conquista de todos, né? de todos, né? Genival, aproveitando que a gente que conhece o Genival, eu acho que nessa conversa as pessoas estão conseguindo perceber um pouquinho também, é que você é uma pessoa que gosta muito de aprender. É uma Isso. pessoa que gosta de estudar, é uma pessoa que gosta de fazer cursos, é uma Sim. pessoa que está sempre ali se atualizando. Perfeitamente. E de onde que vem toda essa sede por conhecimento que você tem atualmente? É uma coisa que já vem de você ou que foi uma coisa que ao Não. longo do tempo você foi Não, se dedicando? Então, eu fiquei imaginando, né, essa pergunta agora, né? Uhum. E veio na minha cabeça o meu tio. É. Meu tio era projetista de moldes plásticos, né? Naquele período, né? Eu era muito novo também. Ele tinha uma biblioteca dentro da casa dele, né? Legal. Hora ou outra, eu estava sempre lá buscando um livro para ler, né? Porque ele tinha assim, bastante livros, né? Ele tinha livros de literatura, e eu gostava muito da parte de livros técnicos, né? E comecei a pegar esses livros e comecei a ler. Foi quando eu comecei a me interessar pelo mundo mecânico, né? Olha só. E quando eu comecei a estudar, fiz um curso de tornearia mecânica, né? E ao longo do tempo fui fazendo vários cursos. Hoje eu estou com 76. É 76 bastante coisa. cursos. É muita coisa, né? É Cara, bastante coisa. calhou de você, tipo, ter o contato desses livros do seu tio, correto? Sim. E junto com sua primeira experiência na empresa, tipo, que você teve contato com máquina, assim, ou uma coisa que puxou a outra? Uma coisa puxou a Puxou, outra, você- porque eu vou falar uma coisa para vocês.
para quem algumas pessoas já me conhecem, eu já falei para elas, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? Eu tenho muito amor, entendeu? Eu quero disseminar esse amor da mecânica para outras pessoas, né? Principalmente os meus estagiários que estão comigo agora, que é o Gustavo, o Richard, né? Então, e o próprio Vesaro também, né? Então a gente acaba se tornando apaixonado pelo que faz, entendeu? E quando você faz as coisas com amor, tudo se torna mais fácil. Sim. Torna-se mais leve, né? E você atinge o seu objetivo de uma forma muito mais rápida, né? É bem isso que eu vi ao longo dos meus anos, né? Que eu vindo, né? As pessoas foram olhando pro Genival, o gurizinho, né? O Guido. O Guido, foram me ensinando, né? Olha, Genival, é por aqui, é isso aqui, né? Eu fui pegando informação, né? E fui também pegando informação de novos cursos, né? Ao longo do tempo eu não parei, né? Porque tudo vai se inovando, né? A gente vai acompanhando. Vai acompanhando, né? É o que você falou, né? Então, amor, você falou de fazer as coisas com amor. Sim. E o mais gostoso, né? Amor é algo que tem que ser compartilhado, né? Isso. E aí tem esse lado seu, né? De compartilhar essa sua paixão pelas coisas, o seu conhecimento, né? Sim. E o conhecimento, né? Não se guarda na gaveta. Né? Conhecimento se dissemina, né? Sim. Se joga para todo mundo. Quem quiser que pegue. Mas tem que estar interessado também, né? Sim, e tem uma história que eu queria que você contasse um pouco pra gente. A gente já está mais inteirado sobre essa história, mas para quem não sabe, a Toledo do Brasil tem uma biblioteca. Sim. E você foi a pessoa ali, uma das pessoas por trás do nascimento dessa biblioteca. Isso. Queria que você contasse essa história um pouco pra gente, como que a gente chegou nessa biblioteca da Toledo do Brasil. Perfeito. Isso foi um momento, né, que eu trabalhava na Toledo, lá na unidade Ipiranga, né? E tinha um jovem também, que era de mesma idade que eu, né? Que era o Adilson Teres Menezes. Olha, Adilson, onde você tiver, um forte abraço para você. Né? Era um sujeito muito inteligente também, tá? E também de uma dignidade enorme também. Muito Gemini. Era bem isso, cara. E numa conversa que eu tive com ele, né? Eu falei, Adilson, eu tenho alguns livros técnicos lá na Toledo, né? Eu percebi que você também tem alguns aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar nesse armário aqui, né? Eu estou vendo que tem algumas pessoas que, hora ou outra, sempre perguntam as coisas para nós aqui. São jovens também, aprendiz, né? Que naquele momento também tinha na Toledo, né? E vamos passar esses livros para a galera ali aí, né? Aí nós tínhamos um armário lá que estava sobrando, né? E a gente começou a alocar os livros lá, né? Tudo começou no armarinho. No armarinho. Isso aí em 2001, né? A gente pegou o armário, né? Começou a colocar os livros lá, algumas coisas também que a gente recebia de fornecedores, né? E começou a chamar a atenção de algumas pessoas ali, né? Hora a hora no almoço, sempre tinha algumas pessoas com mesa redonda ali, sempre pegando algo, né? Ou pedindo, né? Ou durante o dia mesmo, né? Para estar buscando informação. Por que isso? Porque na época não tinha internet, né, cara? Era só livro mesmo. E ficava muito mais fácil, né? Sim. Ou eles perguntavam para Alguém que já sabia. alguém que já sabia, ou através de livros, né? Sim. Era bem isso, né? E livro, né? É uma construção de conhecimento. Sim, com certeza. Para quem busca ele, é uma construção de conhecimento. Né? E aí você tinha o armarinho, né? No Ipiranga. Quando Tinha veio para São Bernardo, que os caras falaram, Genival, Traz o armarinho? o armário Como ficou que maior. foi? Como que Não, foi? muito Porque pelo aí em São contrário. Bernardo já tinha um espaço, né? Na verdade, aconteceu isso lá no Ipiranga. ainda. Começou no Ipiranga já. Tinha uma salinha lá, né? Que eu vi aquela salinha lá, não tinha mais ninguém ali. Eu conversei com o meu gerente Pedro da Rosa, né? O gerente Pedro da Rosa, ele falou assim, Genival, vou conversar com a galera aí, conforme for, vai ser a nossa biblioteca. Ele falava assim, né? E realmente aconteceu isso. E com a ajuda de algumas pessoas também, da área da manutenção na época, né? Que eram os Zé Carlos, né? A gente colocamos as prateleiras lá dentro, né? Pintamos tudinho, né? E começamos a alocar os livros lá e disseminamos, né? Para Toledo por inteira, né? Quem quiser doar livro para a nossa biblioteca fica aberto. E quando a biblioteca começou a crescer, né? Em um dado momento, faleceu um pai do nosso amigo, que era o supervisor do Tempos e Métodos, né? Que era o Francisco, né? O pai dele faleceu, ele tinha uma biblioteca grande dentro da casa dele lá.
E falou, Genival, não sei para quem dar os livros, eu vou trazer eles para você. Pede permissão para alguém da Toledo aí, né? E foi isso que aconteceu, nós pedimos permissão, todos esses livros vieram da estante do pai do Francisco, né? Meu amigo Francisco, para Toledo, lá no Idade de Ipiranga. É onde que a biblioteca nossa deu um boom, né? Sim. Bastante grande. E onde tinha livros bastante especiais ali, né? Só para você entender, tinha tem até hoje, né? Lógico, né? Tem um livro lá que é a Bíblia Sagrada, né? Que ela é revestida de fios de ouro, assim, fios de ouro em volta. Linda. Caramba. Tem lá. Para quem quiser ver lá, tá lá. Nossa. E tem umas imagens lindas, sacras, né? Ai, que lindo. São ao todo, acho que mais ou menos uns de 15 a 16 livros, grossos, grandes, né? Que bonito. Tá? Então são livros especiais que estão na biblioteca, para quem quiser pegar lá, dar uma olhadinha lá. E até hoje você é o guardião da biblioteca. Sim. Recentemente eu recebi uma doação também do Freire, né? Trouxe alguns livros para nós também, que era do pai dele, né? E está na biblioteca, né? E a nossa biblioteca hoje em São Bernardo, ela consta mais ou menos de um acervo de aproximadamente quase 4.000 livros, né? E computador, né? Nas mesas lá, né? Sim. E ficou um ambiente muito aconchegante, né? Sim. Para os jovens que querem fazer daquela sala uma leitura lá e disseminar mais conhecimentos. Falando de computador, tem também a história do computador da Biblioteca da Toledo do Brasil. Tem. Queria que você contasse pra gente, que essa história é muito boa. É, muito boa mesmo. A Toledo, nem todos os departamentos, né, tinham computadores, né? E aqueles computadores eram através de fichas, né? Isso que ano? Já faz um bom tempo. Já, não sei, nos anos 90, por aí. Que ainda tinha disquete. Disquete. Você não é aqueles cartuchos mesmo, né? Aqueles grandão. É o Drive B? Drive B? Isso mesmo. Fininho. Então, em alguns departamentos não existia computador e a biblioteca já tinha um computador. Olha só. E foi doado a princípio, pelo Sr. Ricardo Regler. Olha O só. Sr. Ricardo Regler também foi uma chave, assim, bastante importante, né, para a gente ter a biblioteca disso. Então era um apaixonado por leitura. Isso, apaixonado pelo conhecimento, né? Ele era formado em engenharia mecânica, né? E em um dado momento, né, lá no Idade de Ipiranga ainda, não tinha só um computador, tinha 2. Olha só, né? Que legal. E depois foi uma doação também do Márcio de Assis. Sim. Que ele acabou doando um computador para nós. Eu lembro quando eu entrei na empresa, o pessoal ia muito na biblioteca primeiro para fazer estudo, né, dos livros, um curso, alguma pós, trabalho de escola, e eu com os computadores também para redigir. Era bem legal. Então a biblioteca também foi um marco ali na parte social que a Toledo tem, né? Sim. Eu acho que talvez para algumas pessoas possa ter sido o primeiro contato com o computador na vida que eles tiveram. Sem dúvida. E tinha momentos que as pessoas ficavam catando milho ali, né? E não sabia onde mexer, né? Eu tinha um certo conhecimento, mas não muito, tá? Meu conhecimento era muito vago, porque todo o conhecimento que eu tenho hoje na parte de computação foi aprendido ao longo de anos, né? E na raça. Na raça, Sim. foi perguntando ali e a gente acabou se interagindo e a gente tem um conhecimento em função disso, né? Mas naquela época, o conhecimento básico que eu tinha, eu estava ensinando também a galerinha na hora do almoço, faz isso, né? É assim que funciona, porque era uma novidade, né? Nas empresas, era uma novidade aqui no Brasil. Sim. Né? Eu lembro da primeira vez que eu vi um computador. Meu primo tinha um. Na época era uma coisa tipo, meu Deus. Aí ele falou, vou te ensinar, vem cá. Quando ele me botou pra aprender, ele me colocou no Paint. Foi meu primeiro contato com o computador, Paint. Eu falei, gente, eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. Não, mas vou até aproveitar essa história de computador. O meu filho, ele domina tablet, celular, com uma perfeição, acha os atalhos, mas ele pena hoje no computador. Sério? Ele tem pra ele ainda não tá tão familiarizado. Coisa que eu falo, pesquisa aí no computador, às vezes, tipo, cata milho.
Acho que é muito uma coisa geracional. Ficar mais acostumado com a tela do celular, para eles é mais fácil do que o computador em si. Por que eu falei disso? Porque eu já aproveito o gancho para falar com o Genival dessa coisa geracional, Genival. Sim. Você é um cara inquieto, Sim. Um cara incomodado, Sim. A criança da pá virada, o Guido. Mas você participou de muitas evoluções na parte de produção. Sim. E muitas pessoas de gerações diferentes. Sim. Eu queria que você contasse um pouco de como você consegue lidar com isso e ser essa referência, porque o trato é diferente. A gente brinca, a gente teve um ano passado um podcast com a Karina, que ela falou, às vezes o pessoal, os jovens passam pela gente e não falam bom dia. Às vezes não é uma falta de educação, mas às vezes é algo geracional, às vezes é aquela coisa... Tá tão fixa, tá com fone de ouvido. Hoje a gente vê direto o pessoal com fone de ouvido. É uma coisa que eu comento muito, que veio ficando mais forte depois da pandemia. Que as pessoas começaram, os jovens principalmente, começaram a ter contato ali só entre eles. Então, eles acabaram não pegando uma fase muito de... Nada contra os jovens. Nada contra, adoro vocês. Sou jovem também. Somos jovens. Mas assim, mudou. O trato mudou. Mudou. E eu queria que você falasse um pouco disso, que você passou por muita gente. Sim. Muita gente, você teve contato. Até o próprio Vesário, que você falou de estagiário, já é supervisor. Você pegou a geração dele, né? Sim, sim. Sim. Por completo. Conta um pouquinho dessa experiência, como que é. E até mesmo que agora tem outra geração chegando na Toledo do Brasil. Verdade. Dessa curiosidade também, né, de como vai complementando a geração mais nova, complementando uma geração que está lá há mais tempo, e também essa geração mais antiga. Como que está complementando essa geração mais nova? Como que você vê essa troca? Na verdade, eu acho que a partir do momento que você... Vamos voltar um pouquinho para trás. Eu trabalhei numa geração onde só tinha pessoas mais velhas, né? Eu era o mais novinho ali da época. Tanto era que é chamado Guido. Você já foi o jovem. Já fui o jovem. E realmente existe um momento de conflito de geração, né? Eu, entendendo isso, hoje... eu faço de uma maneira diferente, né? Eu tento abraçar os jovens ali, tento conquistá-lo, né? Porque o jovem, ele é muito cheio de energia, né? Principalmente para aprendizado, né? Ele é muito mais rápido, né? E eu tenho 2 jovens, né? Que hoje são os meus estagiários, né? Que realmente eu faço um download com eles todos os dias, né? Realmente é um vigor ali que eles têm, né? De vida, né? De um entusiasmo. Então, você entra na mesma vibe que eles, né? Entra no mundo deles, né? E tenta conquistar eles, né? De modo que você vai ensiná-los, né? Todas as coisas que ao longo de anos foi te acumulando ali, né? Como conhecimento, e tentando passar da melhor maneira para eles, para que eles errem menos. É isso que eu falo para eles, né? Se vocês errarem menos, eu já estou satisfeito, né? Então, essa maneira como eu faço, é uma maneira de conquistar. Não só esses 2 jovens que trabalham comigo, mas eu tenho uma facilidade bastante grande de conversar com eles também, né? Eu tenho uma maneira de abraçar, né? E de conquistar, e depois eles vêm e perguntar de coisas para mim que às vezes eu nem estou acreditando que eu estou ouvindo por parte da boca deles, né? Tipo, né? Vou te falar da minha namorada hoje, entendeu? Tá acontecendo Talvez eles não isso, tenham né? a abertura de falar com os pais deles, eles têm uma abertura para falar com você sobre as coisas. Fica uma coisa, um elo um pouco mais aberto, né? Sim. Essa maneira simples de eu estar falando com eles, né? Confiança. Sim. Né? Sim. Você conquista a confiança deles e eles acabam vindo conversar com vocês, comigo, né? Ao longo do dia, de várias coisas, né? De conquista de trabalho, né? De curso, de problemas familiares, entendeu? Eu falo, é assim, é assado, entendeu? A gente vai doutrinando eles, eu falo sempre para eles, olha, na dúvida, pergunta para mais pessoas. Sim. A conclusão está com você, né? Eu estou falando... Tira uma média. Isso, eu estou falando aqui, mas eu não sou o dono da verdade, tá? Então, reflite o que eu estou falando, pergunta para algumas pessoas da sua confiança também e toma uma ação. Porque a resposta está dentro de você, não está em mim. É bem isso que eu faço. E você acha... Agora eu vou fazer uma perguntinha, né? Fora de escopo aqui. A gente, quando... Você trabalhou com gente mais velha no começo, né? E a gente tinha alguns...
algumas pessoas que eram nossos modelos, a gente idealizava, né? Você se enxerga como essa pessoa para algumas pessoas? Você é um modelo? Olha, eu não Da sou... hora, essa pergunta é legal. Foi uma pergunta bacana, essa aí eu gostei. Mas é como já ouvi falar atrás, né? Através do exemplo, você arrasta as pessoas. Sim. Essa é a resposta, né? Eu vejo que eu tenho alguns bons exemplos, né? Pela minha vida que eu tive ao longo da minha carreira e pessoal também, né? Eu sou de uma família onde teve 6 irmãos, né? Um faleceu e tenho 4 irmãs. Sou o único filho homem, né? Uhum. E hoje eu sou o único homem da família. Meu pai faleceu o ano passado. Então, a própria minhas irmãs vê eu de uma maneira diferente hoje, né? É bem isso. Pelas coisas que eu fiz e pelo exemplo que eu sou, como pai, né? Como marido, até como funcionário da Toledo, né? Você ser esse exemplo te pressionou em alguma fase da sua vida? Sem dúvida. Porque a pressão, a gente enxerga a pressão como algo ruim. Sim. E às vezes a pressão é tipo um empurrãozinho pra gente ir pra frente. Sim. Eu amadureci muito rápido, tá? Vou te falar a real, né? Eu com 17 anos, teve uma pessoa que falou para mim, pô, você é jovem, você tá com uma mentalidade de 30 anos, né? Uhum. Não. Eu tinha um objetivo na minha vida, né? Era bem isso, né? Eu queria planejar a minha vida de uma forma para que quando eu chegasse com determinada idade, eu tivesse conquistado as coisas que realmente eu vi lá atrás, Sim. que eu planejei, Uhum. né? É isso que eu venho fazendo. Hoje eu estou num momento, hoje na minha vida, né? Que é eu e minha esposa. É viajar, né? Hoje eu estou num momento, graças a Deus, né? Em vez de quando a gente planeja uma viagem, né? Uhum. Eu faço questão, né? De estar dividindo isso com ela, né? Porque ela faz parte do meu sucesso. Por atrás de um homem, né? Existe uma grande mulher, Sim. né? E hoje minha esposa, né? Ela é uma grande mulher para mim, né? Porque ela teve ali comigo, né? Em todos os momentos da minha fase da minha vida, né? Aproveitando, vai, Aninha. Uma curiosidade. Vai, solta Uma isso. curiosidade, assim, Genival, que a gente queria saber. Como que você conheceu sua esposa? Como que começou essa história de amor? Me conta um pouquinho mais dessa relação que vocês têm. Porque a gente vê que, como você comentou, as pessoas, principalmente os mais jovens, conversam muito com você em relação a relacionamentos. Sim. Eles veem você como um exemplo de relação duradoura. Uhum. E como que você conheceu sua esposa? Qual que é a história de vocês dois? Então, vamos lá. Até abriu um sorrisinho na hora de falar dela, olha que bonitinho. Na verdade, né? Falar da minha esposa sempre me emociona, tá? É bem isso, né? E por mais, eu falo pra ela, por mais chata que você né? Às vezes ela é chatinha. Relacionamento é assim, não tem jeito. Então, o meu amor por ela é grande, sem dúvida, né? Ao longo da vida ela cuidou de mim, eu cuidei dela, é bem isso, né? E nós viemos de uma família, assim, bastante humilde, né? Nada de pessoa que tivesse muita grana. A gente foi conquistando muita coisa junto, né? E ela fez parte disso, né? Então, ela tem um valor bastante grande com relação a isso, né? E deu 2 filhos para mim também. Uhum. Que é a minha filha, a Bruna, e meu filho... Oh. Fica tranquilo, gente. Toma sua água. Essa parte, a nossa história faz parte. A gente tem que se emocionar, mas ainda mais que é paixão. E ainda mais que a gente lembra Gostoso. de tanta coisa, né? É bem isso. Vem um filme. Então, meu filho, o Guilherme, também, né? Eu construí uma família, né? E são, né, 2 filhos também que me deram muita alegria ao longo da caminhada deles que eles fizeram, né? Porque hoje me perguntaram para mim, né? Por que seu filho não trabalha na Toledo do Brasil? Eu falei, meu amigo, meu filho não trabalha na Toledo do Brasil porque eu deixei a liberdade de escolha para ele. E essa liberdade de escolha dele, né, fez com que ele buscasse novos caminhos, né,
e para que eles fosse tanto a minha filha como meu filho, né, as pessoas que são hoje, né, amadurecida também, né, batalhou muito, penou muito, mas tá lá, né. Hoje eu tenho uma filha que é formada em administração de empresa, né, e marketing digital, trabalha com o esposo dela, né, na parte de tecnologia de informática, né. E meu filho é engenheiro agrônomo. Aí, ó. DNA lá atrás. A gente descobriu, tem alguma coisa lá atrás ali, ó, viu? E com relação à minha esposa que vocês perguntaram, né? Como eu conheci ela, né? Um dado momento eu estava numa praça, né, cara? É coisa quando é para acontecer, acontece. Eu conversava muito com o pessoal que tinha motos, né, cara? Naquela época lá, o supra-sumo era ficar na praça curtindo a noite, né? E eu tinha uma galerinha de moto ali que eu ficava... Você gostava de moto? Ficava lá trocando ideia com eles, mas não tinha moto. Quantos anos você tinha? Eu tinha aproximadamente... foi a idade que eu entrei na Toledo, uns 22. Ah, era novo. Era novinho. Até então, as minhas paixões com relação às meninas não eram tão grandes, né? Sim. Porque eu não tinha uma coisa assim... fixa, né? Eu nunca quis, né? Porque o grande, que eu queria fazer, né? Era estudar. Sim. Se informar, né? E ser melhor que meu pai. Esse era o grande desejo na época, né? Eu acho que sempre vem quando a gente não está esperando. Eu queria estudar e queria ser muito melhor que meu pai. Era bem isso. A intenção era essa, né? E é isso que os nossos pais querem pra gente, no final das contas. Aí eu tava lá com os motoqueiros lá, trocando umas ideias lá à noite. Aí passa a minha esposa, né, que é minha esposa hoje, mais uma outra menina, mais a irmã dela, né? Aí eu olhei assim, falei, meu amigo Jorge, que é o Jorge, que é meu amigo até hoje lá na Vila Maria, dá um tempo aí, segura a onda aí, que eu vou atrás dessas meninas, eu quero saber onde elas vão. Você é louco, cara? Eu falei, não sei, cara, eu vou lá, cara. Aí deixei ela caminhar um pouco e eu fui atrás. E naquela época era a época da discoteca, nos anos, né? Nos anos 80, Sim, né? Minha mãe conta bastante. Ela acabou entrando num salão chamado New Time, cara, discoteca. New Time. Novos tempos. Ela acabou entrando lá e eu entrei também. Não era muito de entrar em discoteca, cara. Longe disso, né? Minha vibe era outra. Né? Era as motos. Era as motos. Estudo, conversar lá com a galerinha, né? Nem jogar bola eu jogava na época, né? Era bem isso. E ela entrou na discoteca, né? E eu entrei logo em seguida. Paguei lá o convite lá. Né? Acabei entrando, fiquei uns momentos lá e acabei chegando perto dela, né? Falei, você vem sempre aqui, aquelas conversas de... Pra puxar um assunto, né? Chaveco, né? Aí fiquei conversando um momentinho com ela ali, né? Falei, tá bom, qualquer hora a gente se encontra aí, tá? Beleza? Caí fora de lá, né? Nem fiquei lá até o final do fechamento da discoteca, né? Muito pelo contrário. Foi uma conversa de acho que uns 40 minutos e caí fora, né? Aí, um dado momento, né? Passou 3 meses sem vê-la, né? Aí fui na discoteca de novo, né? Com meu outro amigo, né? Que era o Eduardo, né? Era uma outra pessoa lá que morava comigo na Vila Maria também. Fui com ele lá. Quem estava lá? Ela. Aí cheguei junto, né? Lógico. Com mais tempo. Cheguei junto, né? E a gente acabou conversando. Mas você já foi na discoteca achando que talvez pudesse ver ela? Ou foi assim ao acaso você encontrou ela? Você falou, vou lá. Vai que. Ao longo dos 3 meses, vai que, né? Você meio que tava ali, se acontecer. Não era o foco. Não era o foco mesmo, cara. Não era mesmo, né? E em um dado momento, talvez ela, no futuro, ela vai estar vendo esse podcast aqui, né? Com certeza. E teve uma vez, cara, que eu fiz eu tava com 22 anos, né, aproximadamente, né? Eu tava meio chechelento da vida, né? Falei, poxa, senhor, podia colocar uma pessoa, né, na minha vida, né, que fizesse o diferencial, né? Foi bem isso, cara. Tava deitado lá, fiz essa pequena oração, né, conversando com o Senhor. E depois eu acabei encontrando ela, cara. Olha só. Né? Foi bem isso. Acabei conversando com ela
E a gente marcou um outro lugar para se encontrar, né? Fomos pro cinema, comemos algumas esfirras, né? Comemos pizza, né? Tomamos um drink lá, e aí foi. E ela trabalhava no Brás lá, né? Perto... ela morava na Vila Maria, eu trabalhava no Brás, e eu descia ali na estação trem, né? E esperava ela e ia para casa dela, sempre junto, né? E teve um momento que marcou também para nós, né? Que tinha um mercado lá na frente. Sabe aqueles danoninhos que tem fruta de morango embaixo? Sei. Então eu sempre comprava isso para ela, cara. Olha só. É legal, hein? Ela adorava isso. Né? E eu contei essa história para um amigo meu, né? Falei, você é o cara do Danone, né? Danone marcou. Marcou. E eu, nesse período de aproximadamente 1 ano e meio, né? E a gente estava muito junto. Muito junto, né? E um dado momento eu falei para ela, olha, você quer casar comigo? Né? Ela falou, não, sim. Olha só. Pausa dramática, sim. Sim, né? Foi isso que ela falou, sim, né? Eu falei, tá bom, então vamos comprar as coisas, então, né? E vamos ficar noivo agora final do ano, né? Que era final de 87, né? Fiquei noivo dela no final do ano. Tudo certinho, tudo bonitinho, tá? Fiquei noivo. Aí em maio, dia 28 de maio de 88, eu casei com ela. Olha que lindo. Né? Foi bem isso. E a gente vem construindo nossa vida até hoje. Então você é o cara dos objetivos, do plano, né? Você viu? Ali, ó. Ele tem um objetivo, é ele sniper vai ali, ó, vai atrás. pau. É bem isso, né? Cara, que legal, mano. E ao longo da minha vida, né? Eu fui, como sempre vocês estão falando aqui, eu fui super incomodado com as coisas, né? Realmente era muito incomodado, né? E ela me ajudou, né? Ao longo da minha vida, né? A construir todo esse conhecimento que eu tenho hoje também, né? Porque em um dado momento eu estudava e ela cuidava da minha filha e do meu filho também. Estudava à noite, né? Fiz vários cursos à noite. E a parceria tem que ser muito forte. É o companheirismo. É a construção, né? Pra gente ter o que tem hoje, né? Sim. Cara, E desfrutar o que tem hoje. O processo de você começar a namorar e casar foi mais rápido do que o processo da tridimensional? Sem dúvida. Sem dúvida, foi muito mais rápido. Né? Muito mais rápido. O casamento do tridimensional demorou. Mas a gente conquistou. Boa, os dois, pô. Os dois. Excelente. Conquistou os dois. Eu falo, é um homem de objetivos. Falando em conquista, você consegue enumerar de algumas coisas que você participou dentro da Toledo do Brasil? Da produção? Por exemplo, a gente falou do tridimensional. A gente fala você viu nascer e participou da célula de carga. Que mais? Que mais? Vamos lá, porque tem mudança pra caramba até hoje. Sim. Tem mudança, sim. Teve um sujeito chamado Alexandre Dantas. Espero que você ouça também esse podcast, tá, Alexandre? Vou passar para você. Mas hoje ele não está na Toledo, ele está numa outra empresa também, tá? Esse jovem, ele também tinha um conhecimento bastante grande, cara. É um jovem também muito insatisfeito. Aí juntou a fome com a vontade de comer. E a gente começou a desenvolver todo um projeto dentro da Toledo, né? Na parte de desenvolvimento da pintura, né? Comprar novos equipamentos, um pouco mais leve, para o cara ter uma ergonomia melhor. Começou a se planejar melhor. E eu fiz um trabalho com ele também voltado dentro do estoque, né? Para como manusear as peças que estavam entrando em estoque de forma correta. E como fazer embalagem também. E depois, chamar essa galera, a gente colocou lá no anfiteatro, né? E deu um curso para eles, né? A respeito de como manusear essas peças, para que a gente não tivesse tanto retrabalho internamente. Então, pintura, célula de carga, tridimensional. Não, quero mais. Quero ser que você... Vamos ver que você vai ter que lembrar, porque tem bastante coisa. Teve uma vez também que a gente fez um projeto muito legal com o Vesaro, com o Júnior, né? Com o pessoal do CNC, né? Para buscar afinar um pouco mais os conhecimentos deles com relação às peças que estavam sendo fabricadas ali. Quais os cuidados que eles deveriam ter, né? Sim. E como manusear os instrumentos também
que tinha o CNC naquela época, tinha muitos instrumentos, assim, sofisticados, né? E requer um certo cuidado também, né? Para manusear eles, para não ter muita quebra ou manutenção dos mesmos. Sim. Então a gente planejou, né, esse projeto lá e a gente acabou executando. Olha né? só. Ô, louco. Então sempre inovando ali. Ele faz parte da inovação da Então, Toledo isso que eu ia do falar. Brasil. Plano de sugestões pra você, tipo, é o que bom minha mãe dia. fala, carne de vaca. É bom então, dia. com relação ao plano, Bom dia. com relação ao plano de sugestão também, tem uma história. Tem um sujeito chamado Luiz, né, que trabalhava lá comigo, né? Ele trabalhava na chaparia, né? E com esse cara eu cheguei a dar 98 planos de sugestão. Caramba. Nossa. Porque era muita coisa que a gente via e que a gente queria que as pessoas modificassem. Melhorar, né? Melhorar, ajudar toda aquela sistemática, né? Aí teve um momento que o Pedrinho falou, mas vocês não fazem nada assim. Só dá plano de sugestão. Eu falei, não, isso a gente faz na hora do almoço, né? Um almoço produtivo, pô. Né? Então, Mas a importância de você conhecer o processo por completo, né? Você consegue enxergar desde da base até o final, do comecinho, ou uma maneira mais macro, vai sabendo tudo. Isso. E com relação ao plano de sugestão, eu fazia parte do grupo de participação de lucro na empresa, né? Naquela época. Isso aí surgiu em 95. A primeira comissão eu estava lá. Olha só. Em 95. Né? Eu estava lá com esse grupo lá e tinha o Diomar. Eu tinha um certo conhecimento, que eu conversava com algumas pessoas de outras empresas. Pô, vamos fazer um plano de sugestão aqui, né, cara? Para diminuir os custos. Tem muitas pessoas que têm conhecimento de muitas coisas aqui dentro da Toledo que pode otimizar todo o processo e pode gerar um ganho lá na frente. Eu falei, beleza, Genival. Então vamos visitar algumas empresas que têm plano de sugestão. Aí foi eu e Diomar. Visitamos, acho que 3 ou 4 empresas, né? Que tinham plano de sugestão para buscar conhecimento lá, né? E aplicar dentro do conceito da filosofia Toledo. Foi quando começou a gente construir o plano de sugestão lá Toledo, que é uma ferramenta de importância muito grande da empresa, né? Não, hoje ele está sendo revitalizado, até com um novo nome, né, da plataforma Inspire. Até um beijo para a Maria Cláudia, da Segurança do Trabalho, a responsável Claudinha, pelo nome. aquela que batizou. Alô, Claudinha, te aguardamos aqui. É bem isso também. Não, a gente já faz a propaganda, já faz o convite. Meu voto já tem, Claudinha. Então, aí surgiu o grupo de plano de sugestão, né? Em 95, que era a participação de lucro, né? E é onde a gente teve um ganho bastante grande nos primeiros anos, né? As pessoas participavam assiduamente. Se você perguntar para hoje o falecido Sardinha também, né? Que fazia parte também do conselho, né? Era eu, Sardinha e o Francisco, que era supervisor do Tempos e Métodos. Eram os 3 que analisavam a sugestão, né? E aprovavam ou reprovavam, né? E tinha um ganho, né? Para todo mundo. Não, é fantástico. A ideia é muito boa. Né? Muito boa. Chegou até a ter 3.000 sugestão. Nossa, que bacana. É que os processos estavam sendo... Era embrionário, tinha muita coisa para mudar e foi crescer. Hoje tá um pouco mais difícil, porque a mudança é tão constante que quando você vai surgir a ideia, já mudou. É verdade. Hoje a dinâmica é muito maior, né? E eu vou aproveitar, não vou me alongar não, viu, Ana? Não fica bravo comigo. Imagina, nunca, jamais. Tá você tem esse lado que você tá sempre conversando com pessoas e você tá sempre nos grupos. É algo, agora eu pergunto, algo planejado, algo que você vai para enriquecer a sua pessoa ou dar a sua contribuição, porque você já participou. PLR, tá na inovação, você tá no conselho editorial da nossa revista que eu tô lendo. CIPA, que mais? Tem alguma a biblioteca, deve ter outros grupinhos, mas qual que é a chave disso aí? Você vai montando, você vai entrando, absorvendo. Ou é uma coisa mais natural, ou um convite que vem até você. Ou é uma coisa sua, dessa inquietude de querer estar no grupo, querer... Isso, eu acho que as pessoas que me conhecem, né? Tipo a Claudinha, beijão Claudinha novamente. Eu sou uma pessoa inquieta, né? E as pessoas sabem, né? Do seu potencial ali, né? Naquele momento. Aí acaba
Agrega. Vamos chamar o Genival. Ele pode ser que ele dê uma contribuição um pouco melhor, né? E é a mente inovadora também, né? E eu fiz parte também do grupo também de plano de saúde, naturalmente. Mais um aí, ó. Boa. Quando a gente implantou o sistema de plano de saúde aqui, no dado momento eu fui convidado também a participar, né? E a gente visitou vários hospitais, né? Um hospital, cara. E a gente bateu de frente com os pacientes ali perguntando. Eu falei, e aí? Era bem isso. E o Celso Russomano, assim. E aí? Ver a realidade como ela né? Esse plano de saúde é bom mesmo? Legal, então, a Toledo, naquele período, né, deu uma liberdade de fazer isso, e o Dimas é o que participava naquilo, né? Quando eu fiz o grupo, era com ele, né? Né? Então, a gente está, de certa maneira, tentando contribuir de alguma forma, né, para melhorar o meio onde você vive, né? Se você melhorar o meio onde você vive, todo mundo fica feliz. É bem isso. Olha só. Que bonito. Não, achei bonito, mas achei meio que ele deu uma furada, viu? Por quê? Porque essa poderia ser uma dica de peso. É verdade. Porque a gente sempre encerra ele nossos já programas. Pulou. Não pulou, não. Ele tem conhecimento Não, ali. ele vai ainda dar a dica, mas ele pulou a etapa. Olha só esse Genival. Ligeiro, ó, você tá com a mente um pouco à frente. É que o bate-papo tá tão gostoso que a coisa vai fluindo, né? Vai indo, não é? As coisas vão se encaixando que nem um quebra-cabeça, né? Você percebeu isso? Com certeza. Por isso que eu falei brincando, a gente fala do profissional, do pessoal, não adianta uma coisa puxar a outra. Sim. A gente não mistura, mas mistura. Uma coisa influencia a outra, a gente tem que ter a maneira Porque mais tudo molda saudável a gente, de uma coisa não influenciar tanto na Sim. outra. Mas elas convivem. Sim. É verdade. Mas essa não é minha dica de peso. Eu queria a sua. A gente sempre, no nosso final do nosso programa, que você fale pra galera uma dica. Uma dica forte, uma dica pesada, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. Então vamos lá. Aí eu quero que você olhe para a pessoa, no fundo dos olhos ali, ó. Naquela câmera ali. Vamos lá. Agora é o momento. Então, minha dica que fica aqui, né, para todos, né, que busque cada vez mais conhecimento, né, busca uma verdade naquilo que você acredita, né, vá atrás dos seus sonhos, que o mundo está aí para vocês conquistarem. E o sol nasce para todo mundo. Que beleza? bonito. Louco, hein? Não. Faltou uma trilha sonora aqui, ó. Caramba, Bonito, né? hein, cara? Meu, legal. Ô, Genival, eu só tenho... Não, pode falar. Não, eu falei pra caramba, perguntei um monte de coisa aqui. O que eu ia falar é que ele falou, a conversa foi fluindo e se encaixando de um jeito tão natural que a gente vai chegando no final, a gente nem percebeu o tempo que se passou, porque foi muito rápido quando a gente tá aqui. Eu fiquei com um gostinho de quero mais. E não é gostoso, né? menino, toda vez é muito legal. fica. Parabéns é pra muito vocês. bom. Não, o pessoal vem aqui e fica com vergonha, vai ter câmera. A gente nem olha pra câmera, nem liga. Sim, A gente bate-papo, vai que vai. Sim, sim. E outra... eu acho que também, Rafael, temos que ser verdadeiro, né? Sempre. Né? A gente temos que demonstrar aquilo que a gente é. Não ficar atrás da cortina aí, né? Se escondendo. Tem que mostrar, galera. Eu acho que você se mostrando, as coisas fluem de uma maneira mais suave, né? Sim. Mais tranquila. E você acaba atraindo coisas legais para ti. Com certeza. Boa. Mais uma dica de peso. Que ele chuva de o dicas. rapaz das dicas de peso. Não, e outra dica que ele deu também, e que eu acho que é primordial, é fazer as coisas com paixão. Sim. O que for fazer, eu falo isso pro meu filho. Mano, arrebenta, mano. Se dedica, faz com... Vai jogar videogame? Mano, dá a vida. Tem dias que a gente vai pro rolê, mano, aproveita. Só volta inteiro, por favor. Vai, aproveita. É intenso, seja intenso com consciência. Sim, sim. Mas aproveita, porque o sol nasce pra todo mundo, curta muito. E uma outra dica de peso, viva um dia de cada vez, cara. Sim. Isso. Com muita intensidade, né? Boa. Muita mesmo, né? Muita mesmo. Não deixa para amanhã que você pode fazer isso. Se você tiver que falar para a pessoa que você gosta dela, fala. Sim. Vá lá na sala dela, bicho, eu amo você, cara. Entendeu? Isso. É bem isso. Você faz parte, né, de um grupo seleto dos meus amigos. Show. É? Genival, muito obrigado Obrigado mesmo. Esse era um bate-papo que a gente queria. Tava ali na nossa listinha faz um tempo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí também. Tá? Obrigado, Ana. Obrigada. De novo aí, minha parceira.
Tamo junto. Agradeço, tamo junto. Obrigada por mais esse episódio. Obrigada, Genival, por ter topado conversar com a gente. Tô felizão aqui, cara. Legal. E agradecer todo mundo que ficou até o final aí com a gente, né? Qual que é a hashtag desse Vamos episódio? Vamos criar uma hashtag? O que é? Hashtag o sol nasce para todos? O sol nasce para todos. Se você ficou até o final, põe nos comentários. Acho legal. Hashtag o sol nasce para todos, tá? Não deixa de dar like, dar um joinha, seguir a Toledo do Brasil nas redes sociais, Instagram, no YouTube, onde tá saindo Vozes de Peso, no LinkedIn, tem muita coisa boa. A gente tá no TikTok também, Tamo no TikTok também. Pra você que tá no TikTok, acompanha a gente no TikTok também. Viu? Então, fica ligado, muita coisa legal aí do universo da pesagem. Toda última segunda-feira do mês, estamos aí na sua telinha, nos principais meios de podcast da internet. Também tem Spotify. Spotify. Vai estar lá também. Então, ó, fica ligado. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.